A gente me pergunta se os robôs, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano ou os trabalhos, né? Olha, existe uma linha que diz que não, né, que não vai substituir, enfim, mas existe uma linha muito forte que diz que sim, que muitos trabalhos serão substituídos pelos robôs. Então você já está vendo, até cachorro, gato já tem um robozinho para fazer companhia para as pessoas, já tem os robôs que fazem limpeza, já tem os robôs que substituem alguns médicos fazendo diagnóstico, outros substituindo advogados. E embora eles digam, né, que nada vai substituir aí, o contato humano, que o ser humano é gregário, você já reparou como as novas gerações não são muito de interagir uns com os outros? Eles ficam o tempo todo interagindo via tecnologia. Então eu penso que é bom você estar preparado, porque esse novo cérebro ele vai ser zilhões de vezes mais inteligente do que cada um de nós. Por quê? Porque hoje tudo que você fala, esse meu vídeo, a inteligência artificial já consegue capturar minha voz e transformar isso em conteúdo. Tudo que você escreve no seu computador sobe na nuvem, tudo que você transita em e-mails, tudo que você faz, compra, ele sabe muito mais do seu comportamento, do seu bairro, do seu país, do que você mesmo. Então você vai perguntar, poxa, mas eu não autorizei eles roubarem os meus dados. Pois é, mas o Google faz isso, o Facebook faz isso, eles têm algoritmos de tudo que você posta na internet. E por enquanto, as redes sociais, a internet é território de ninguém. Tem algumas coisas, mas ainda não existe um contrato, uma lei que proíbe essas pessoas de usar essas informações, né? Existe muita gente lutando para isso, mas ainda não existe. Então, essas novas inteligências, elas serão muito mais rápidas do que você. Claro, nada vai se comparar à capacidade de conexão do cérebro humano. Portanto, o que eu tenho para falar para você? Se você não quer ficar obsoleto e não quer ser substituído, observa alguns critérios. Número 1, se o seu trabalho é repetitivo, você olha para ele e um robô, uma máquina faria, provavelmente esse seu trabalho sim vai ser substituído nos próximos, 5 anos, talvez aqui no Brasil. Se o seu trabalho não demanda reflexão, intelectualização no sentido da emoção, do que fazer, quer dizer, é uma resposta sim, não, aquilo que você vai falar, que qualquer um responderia, vai ser substituído sim por um robô. Quais são as profissões que eles estão dizendo que não serão substituídas e até serão criadas, né? Aquela, como eu já venho falando, que tem pensamento crítico, reflexão, intenção, percepção, criatividade. Por quê? Porque a inteligência artificial ainda não consegue olhar uma situação cuja resposta é complexa, né? E responder se ela vai em frente ou não. Por exemplo, o carro. Hoje o carro ele dirige, certo? O carro autônomo ele dirige. Mas se ele tiver aquele dilema do trem, se ele tiver que desviar de uma pessoa que está à direita, porque pode morrer, atropelar, e ele, quando for desviar, tiver uma outra pessoa que ele pode atropelar também, o carro autônomo ele não consegue fazer o que ele vai fazer? Qual é o juízo? Porque ele está treinado para brecar diante de um obstáculo. Mas será que ele vai ter, ao reagir, de parar porque uma pessoa atravessou na frente dele? Será que ele consegue não atropelar outra que eventualmente apareceu do nada? A gente ainda não sabe. Então, da mesma forma, os líderes, né? Quais serão os tipos de líderes? Aqueles líderes que precisam saber o que fazer numa situação de estresse, de pressão, e que não seja uma resposta simples, né? Que seja uma coisa mais elaborada, que precisa pensar, que entende muito mais do que a máquina de ser humano. Porque hoje, até esquadrinhar os comportamentos, contratar pessoas, as máquinas já fazem, né? Mas será que essas informações que nós estamos dando para essa inteligência, ela tem a ver com o perfil? Existem vários casos eu vou falar aqui de alguns que talvez vocês possam até acompanhar, mas de perfis, né? Existe um caso da década de 70, 80, 90, do Unabomber, que era um cara que explodia
todo mundo mandava bombas pelo correio. Essas pessoas abriam a carta e explodiam, né? E ninguém conseguiu descobrir esse cara por quase mais de 2 décadas. Por quê? Porque o FBI, apesar deles terem um perfil comportamental, né, e naquela época não tinha toda essa tecnologia como a gente tem hoje, não tem os algoritmos nem a inteligência artificial, todos eles apontaram para um quadro completamente diferente de perfis. Então eles não conseguiam achar quem era o provável, porque essa pessoa era tão inteligente, o Unabomber, ele tinha um QI de quase 170, que ele conseguia deixar as autoridades malucas, imagina, né? E ele foi pego porque um dos policiais do FBI foi completamente contra aquele perfil que estava sendo traçado e ele foi o único, né? Foi assim super massacrado, demitido, mandado embora, e ele persistiu até chegar nesse perfil, né, que ele refletiu, ele analisou, ele não se deixou contaminar pelos outros. Então, esse tipo de liderança, de pessoa, de profissional vai ser muito importante. Essa pessoa que consegue ver além do que o algoritmo vê. Então, é isso. Agora, analisa, né? Se você hoje está entrando na faculdade, cuidado com algumas escolhas que você vai fazer. Pode ser que essa profissão, por ela ser repetitiva, por já ter um monte de aplicativos fazendo, pode ser que, né, ninguém vá te contratar ou a sua profissão, ao final, ela seja descartada, né? Então, pensa bem na hora de escolher uma profissão e também de imaginar o que vai ser da sua profissão daqui 2, 3 anos. Vem comigo para o Neurobusiness.